Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Para quem está nos a visitar, Baruchim Rabaim, Beshem, Yeshua. Sejam bem-vindos em o nome de Yeshua. Porção de hoje, de número 39, tema dela, Hukat. Hukat, algumas traduções está estatuto, ou ainda decretos, número Bamidbar 19:1 ao 22:1, a Haftará, que é a conclusão, livro de Juízes, ou Shoftim, capítulo 11, verso 1 ao 33, e o texto da Brit Hadashah, texto messiânico, Yohanan, capítulo 3, do 9 ao 21. Amém? Amém? Eu coloquei o texto ali para a gente fazer a leitura de Yohanan, 3. Na verdade, ali está a partir do 10, mas ele vai iniciar no 9. Nicodemos perguntou como pode isso acontecer. E aí vem o verso 10. Yeshua respondeu e disse: Tu és mestre de Israel, não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho? Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, Filho do homem, entre parênteses, que está no céu. E como Moshe levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida. Porque Elohim enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Elohim. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram... Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Elohim. Amém? Tem alguém com a Bíblia, cujas letras, cujas palavras de Yeshua está uma cor diferente? Tem algumas Bíblias mais modernas que está em azul, tem uma Bíblia mais antiga que estava em vermelho. Tem alguém com uma Bíblia dessa? Não. Ninguém? Ok. Por que a pergunta? Olhe para teu irmão aí e pergunte para ele o seguinte: este texto
que é um diálogo entre Yeshua e Nicodemo. Foi escrito quando? Pergunta para o teu irmão. Seu irmão não sabe, não. Problema nosso quando a gente vai estudar a Bíblia, ou vai ler Bíblia, muitas vezes nós temos um problema que é o seguinte: a gente está lendo o texto e a gente, talvez até automaticamente, a gente parece que vai no tempo, que é normal isso. Alguém está te narrando alguma coisa, parece que você viaja, né? E tenta na sua cabeça, até para entender ou compreender, você tenta formular aquela cena. E o problema é que você formula aquela cena como se ela estivesse acontecendo e às vezes o que está ao redor dela, como se estivesse acontecendo junto. E aqui, nesse texto, nós temos um texto que é uma narrativa. Isso aqui foi escrito muitos anos, décadas depois que Yeshua já tinha ido embora. Décadas depois do que ele falou isso. Ok? Então esse é o primeiro detalhe nesse texto. Irmãos, por falta de conhecer isso, em cima desse texto, você tem doutrinas criadas por alguns. Uma doutrina que você vai encontrar, que vão usar esse texto que a gente leu, ele chama unicidade. Uma outra doutrina que você vai encontrar sendo defendida em cima desse texto, chama trindade. Eles querem usar esse texto aqui para dizer que Yeshua é onisciente, ou onipresente, melhor. E que ele estaria presente em todo lugar. Por quê? Porque eles vão dizer, ele está conversando com Nicodemos. E vira para o Nicodemos e fala que está no céu. Aí o grupo unicista diz, ele é Deus. E ele e Deus é um só. Então ele está na terra e está no céu. Aí se pergunta, onde é que está isso na Bíblia, irmão? João capítulo 3, versículo 13. Isso é um erro, por falta de conhecimento de uma coisa. Existe escritor, existe tempo, existe contexto, ignoram isso, aí falam o que a Bíblia não está dizendo. Eu fiz um detalhe ali no texto, que se você observar lá, não está na maioria das Bíblias, mas eu coloquei lá para você, lá, né? Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem. O texto original encerra aí. Mas tem Bíblias que ainda vão ter aquele pedacinho lá, que está no céu. Confere a sua. O problema não é colocarem isso aí na Bíblia, é não especificar que isso aí não existe. Não está na Bíblia. Isso aí é um comentário inserido na Bíblia depois. Por isso que eu pus aí entre parênteses, para você saber disso. Muitas Bíblias hoje não tem esse detalhe. Conclusão, a pessoa está lendo Bíblia e acha que é tudo Bíblia, e não é. Entendido? Se não estiver na sua Bíblia, pode fazer aí com a sua caneta. Põe um parênteses aí para você saber. Essa parte aqui não existe. Segunda coisa, para a gente entender também esse texto, é que a menção da fala de Yeshua, ela encerra no capítulo 12, no verso 12. E o resto é narrativa, é a fala de quem? Nome dele? Yohanan, João. Entendido? Por que eu perguntei para você? Porque nós temos um outro problema nas Bíblias, que tem hora que joga o povo para o buraco, né? Para não falar sempre.
Quando você pega a Bíblia, que coloca as palavras de Yeshua em vermelho, o verso 13 está em vermelho. Como se o verso 13 fosse dito por Yeshua. Mais um erro. Por isso que eu até perguntei, olha, confere aí na sua Bíblia. Né? Colocaram o verso 13 como se Yeshua estivesse falando. Entendido? Aí é outro problema. Né? Como outros textos que eles vão colocar Yeshua falando, que Yeshua não está falando. E esse aí é um de vários. Tá? Aí a pessoa vai lá na Bíblia, com esse auxílio, de certa forma, ajuda em algum momento. Né? Ajuda. Aí a pessoa vai lá na Bíblia, achando que Yeshua está falando isso, e, peraí, ele está conversando com Nicodemos, e ele está dizendo que está no céu. Então o negócio realmente, né? Ele e o Pai, então, é um só mesmo, eles são divinos, e vai fazer bagunça. Ok? Às vezes faz bagunça porque um auxílio que deveria ajudar, atrapalha. Né? Mais pegando um ganchinho aí, tome cuidado com títulos. Mais um, só pegando um gancho aí, também para te ajudar. Tome cuidado com títulos que está na sua Bíblia. Bíblia, meu irmão, não existe título em nada. Bíblia são cartas. Né? Talvez a carta, lá no início dela, tem lá quem está mandando, para quem que é. Isso já é o que está na Bíblia. Agora o resto, aqueles títulos, né? Pega os blocos lá de versículos, de assuntos, põe um título lá em cima. Tome cuidado com isso, para você também não falar bobagem, ou ministrar, né? Que é outra coisa que te joga para o buraco, num monte de vezes. Né? Um exemplo clássico de títulos, tá? Você vai encontrar lá no livro de Gálatas, onde eles vão colocar lá, por exemplo, que a lei não vale mais, que a lei acabou, que a lei é isso, que a lei é aquilo. Está lá um monte de título desse tipo. Eles não sabem nem o que eles estão falando. Né? E põe título lá em cima da coisa. Né? Livro de Romanos, que fala da lei, põe lá títulos lá em cima, que não tem nada a ver. Né? Esses dias eu estava lendo um texto na Brita Hadashah, o texto que fala sobre guardar luas, né, lua nova, festas e etc. Aí o camarada colocou como título lá, que a transitoriedade dos ritos judaicos. Mano, o assunto nem está falando disso. Puseram como título em cima. Entenderam? Então, tome cuidado com isso. Tá? Porque tem hora que eu não sei nem quem é que eles usam para fazer esses títulos em cima de assuntos bíblicos. Porque você pega, deixa a desejar. Volta para o texto. Entendido, então, verso 13. Amém? Né? Então, o assunto com Yeshua e Nicodemo, ou Nicodemos, está até o verso 12. A partir do verso 13, Yohanan continua fazendo a sua narrativa. Ok? Não é Yeshua falando, tá? Não tem fala de Yeshua aí nesse assunto. Vou pegar aqui mais um ganchinho, né? O texto, nesse texto de Yohanan, Yeshua dá uma coisa aqui que eu acho muito importante para a gente meditar. Ele diz assim: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Quem era Yeshua? Quem era Yeshua? Vamos lá, me ajuda? Um título para ele. Mashiach, Messias. Messias significa? Ungido. Ok. Outro título que ele recebe muito na Bíblia, né? Mestre, Rabi, Rabone em aramaico. Rabi, meu mestre,
Raveino, ou rabino posteriormente, nosso mestre. Espera aí, Yeshua então é um rabino, então como um rabino, como um professor, ele diz aqui, nós dizemos o que sabemos. Meu irmão, um judeu está ensinando, está falando para quem nesse texto? Para outro? Para outro o quê? Opa! Primeiro, ele está falando para outro judeu. Segundo, ele está falando para outro rabino. E aí está o texto em cima. Tu és rabino. Tu és um rabi em Israel. Aí ele diz, nós estamos falando do que nós sabemos. Ok? O que nós queremos, ou melhor, o que o Messias nos ensina através disso? Né? Ou melhor, vamos pegar o que Yohanan, ao narrar isso, nos ensina. Que a Bíblia tem contexto. Os erros no meio teológico, no meio cristão, os erros são tirar a Bíblia do seu contexto. Pegar a Bíblia de onde ela fala, de onde ela é escutada, de onde ela é conhecida, e querer trazer para um grupo que não conhece nada, não sabe de nada. E às vezes, muitas vezes, quem está falando também não sabe. Desculpe-se a sinceridade, mas é essa a realidade. É pegar texto para fazer o que a Bíblia não está dizendo, é pegar a Bíblia para fazer interesses próprios, e etc, etc, etc. Estão usando a Bíblia dessa forma. Tira a Bíblia do seu contexto. Né? Como eu disse, no verso 13, usam a Bíblia para falar de uma coisa que não existe na Bíblia. Não tem texto nenhum dizendo isso. Mesmo querendo ser ensinadores, serem teólogos, doutores, se denominando doutores de Bíblia, e falando tanta asneira que a gente escuta por aí. Dizendo coisas que a Bíblia não diz, mas quer dizer para tirar proveitos próprios. E se dizem doutores. Né? Essa é a realidade que a gente vê. Agora, Yeshua está dizendo, nós falamos o que sabemos. Não é nesse texto, mas em outro texto, ele vai dizer, porque a salvação vem dos judeus. Criaram a salvação em Roma, mas ela vem dos judeus. Ela vem de Jerusalém. Ela vem de Israel. Querem os teólogos da substituição, querem eles gostem ou não, esta teologia de Ra-Satã, do inferno, não existe na Bíblia. Mas criaram e estão ensinando ela. Teologia no qual Israel foi substituída pela igreja. Que agora o assunto do eterno não é, Israel está fora, né? Agora o assunto é igreja. Ele trabalha com a igreja, ele trata com a igreja, ele cuida da igreja. Israel que se exploda. Né? E muitos se dizendo cristãos, torcendo para mandar uma bomba lá em Israel. Porque são antissemitas. Né? Não é um, não, um monte. Se dizendo cristão. Né? Eu quero que Israel exploda. O povo. Pois é esse povo que deu o Messias. Irmãos, teologia da substituição, ela é tão satânica, tão diabólica. Isso começou no início da igreja lá atrás. Igreja, que vocês já conhecem. Né? Por volta do ano 200 começou esse trem. E é tão satânico que ela chegou no ápice de colocar o eterno contra a sua palavra, e ser um Deus de um grupo chamado igreja. E o trem é tão satânico que o Messias,
é o noivo da igreja. Quem é a noiva? A igreja. Me dá um texto na Bíblia que diz isso. Apocalipse está escrito. Vem cá, João, deixa eu te mostrar. Vem cá. Eis a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí João diz assim: e ele me levou no alto e me mostrou a nova. Tem igreja lá não, irmão. Então, isso é as teologias. Seus ensinamentos. Eu vou mais agora. Pegar mais um ganchinho. É tão satânico isso que colocou o Messias vindo arrebatar quem? A igreja. Mas lembrando que a Bíblia diz, não é o Rabino que está dizendo, é a Bíblia que diz, capítulo 11 de Romanos, que gentio é enxertado em Israel, que é oliveira. Aí vem o arrebatamento, e o arrebatamento só vem para os gentios. O arrebatamento, irmão, é tão satânico isso, que o arrebatamento é, o camarada, o Messias volta, e arranca os galhos enxertados, e leva, e deixa a árvore para trás, porque a árvore tem que passar pela tribulação. Essa é a teologia que é ensinada aí. Dá para engolir um trem desse? Mas é isso que está sendo ensinado. Né? Porque agora, Israel está fora. Agora, Deus rejeitou Israel. Essa turma precisa ler Romanos 11. Que inicia o texto. Rejeitou, pois, o Eterno, seu povo? A resposta é: de jeito, de modo nenhum. Inclusive eu sou israelita. Né? Ele jamais rejeitou o seu povo. Aí pega uns textos, por exemplo, que está lá em Pedro, Kéfas, e o texto está assim: vós sois, me ajuda? Vós sois nação eleita. Irmão, você que é crente, você é a nação. Aonde que está isso? Lá no livro de Pedro. Você é chamado de nação, você é chamado de reino sacerdotal, você é chamado de... E onde é que você leu que Pedro está escrevendo para a igreja? Gentílica. O início do texto já está falando para quem que ele está escrevendo. Há um povo que se encontra disperso na diáspora. Meu irmão, não existe diáspora gentio, diáspora é para judeu. Então a carta é para judeus que estão na diáspora. Vós sois nação, nós somos nação. Ah, Rabino, e eu que sou gentio? Você foi enxertado? Amém? Então você passa a fazer parte da nação. Amém? Agora, o que a nação passar, você tem que passar junto. Não, nós vamos ser arrebatados e Israel vai ficar aí para a tribulação, porque ele rejeitou o Messias. Ah, é? Eu vou te dar um capítulo 11, verso 24 de Romanos. Convosco falo, ó gentios. Para vocês não pensarem que vocês são o que não são. Porque se vocês acharem que vocês são o que não é, o Eterno vai lá e corta vocês fora, joga fora, pega o ramo natural e volta para o lugar dele. Não é assim que está escrito? Pois é isso que estão querendo fazer. Achando que é uma coisa que não é. Né? Estão achando até que é melhor do que a nação. Né? Já estão pondo ela na tribulação e um grupo subindo. Para quê? Me ajuda? Uma palavrinha, aliás, duas. Bodas. Irmão, é uma confusão. Como eu disse aqui, texto sem contexto, sem tempo, sem cronológico. É assim que usa a Bíblia.
Eles criaram uns trem na cabeça deles, e aí começa a pôr texto em cima da coisa. A escatologia, e um grupo escatológico chamado de dispensacionalistas, eles formularam uma ideia escatológica para o fim dos tempos. Nessa ideia teológica que eles formularam, eles colocou arrebatamento, presta atenção nisso. Vou te dar só uma pincelada. Colocaram arrebatamento, 7 anos de tribulação na terra, 7 anos de bodas dos cordeiros no céu. Volta do Messias, segunda fase da segunda vinda. Como é que é o nome desse trem? Parousia. Segunda fase da segunda vinda. Aí, irmão, se você não subir na primeira, você tem que ficar firme aqui embaixo. Você vai passar pela tribulação, tá? Mas se você não negar, você vai ser morto. Na hora que o Messias voltar na segunda fase da segunda vinda, você vai ser ressuscitado, para você entrar no milênio com ele. Onde que está isso na Bíblia? Livro de Heresias, capítulo 3. Irmão, vamos para a Bíblia? Final no livro de Apocalipse está escrito assim: e vi os mortos, capítulo 20, capítulo 21, vai falar desses assuntos. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Quem são esses? Esses foram o quê? Os que foram mortos por causa do testemunho de Yeshua e da palavra do Eterno. Foram mortos. E estes mortos reviveram e vão reinar com o Messias durante 1000 anos. E os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se passaram. Aí você chega, quem são esses? Não, esses são os que passaram na tribulação, mantiveram, foram mortos. Ah, é? É. Ah, beleza. Então você, meu irmão, está fora. Porque o texto continua dizendo assim: esta é a primeira ressurreição. Grupo dispensacionalista criou 3. Criou, meu irmão, não existe na Bíblia. Esta é a primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Irmão, se esta é a primeira ressurreição, só existe ressurreição para quê? Onde é que a Bíblia põe a ressurreição? Não é no arrebatamento? O texto está dizendo que eles passaram, enfrentaram e foram mortos. E aí? Não, esse grupo aqui, sabe, é o que ficou para trás e... Quando o Messias vier, vai ressuscitar ele. Ah, é? Mas o texto está dizendo que essa é a primeira. Como é que você já pôs uma antes, então? E o texto diz assim: bem-aventurado e... Me ajuda? Você está ruim de Bíblia, hein? Me ajuda? Bem-aventurado e santo, o que tem parte na... Mas essa é a ressurreição para quem ficou. Irmão, me ajuda. O camarada não subiu no arrebatamento, ficou para trás, ressuscita cá na frente, a Bíblia diz que ele é bem-aventurado e santo. Se fosse santo, ele tinha subido na primeira. Bem-aventurado e santo que tem parte na... Sobre estes não tem poder a segunda morte. Serão sacerdotes do Eterno e reinarão por... Está lá no texto. Agora, como é que criaram um arrebatamento? Aí tem ressurreição no arrebatamento, aí depois na segunda volta, na segunda vinda, tem outra ressurreição, e depois tem uma terceira lá no finalzinho, que é para juízo final. É isso que inventaram, criaram esse trem por aí. Sabe quando que essa doutrina começou a ser divulgada? Vou te ajudar, 1830 para cá. Bem novinha.
Tá? Até então não se acreditava nesse trem, não. Então, essa doutrina novinha por aí, ela é antibíblica. O que o povo cria para trás, então? O que está escrito na palavra. É uma confusão quando você estuda essa escatologia, que você fica até doido. Meu irmão, capítulo 19 do Apocalipse, se você ler lá o texto, fala da vinda do Messias em glória, e etc, etc, etc. Aí eles vão falar que essa é a segunda parte da segunda vinda. Porque ele vai vir escondido. Onde é que está escrito que ele falou que vai vir escondido? Dá o texto. Ah, Rabino, a Bíblia diz que ele vai vir como ladrão de noite. Irmão, como ladrão de noite significa hora em que ninguém está esperando. É esse o assunto. E criaram em cima disso um arrebatamento escondido. Olha o que o Messias fala. Capítulo 24 de Matitiá. Depois da tribulação daqueles, lembra? Agora você está lembrando. Amém? Depois, ou é antes? Depois da tribulação daqueles dias, vereis no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e todo, assim como relâmpago sai do ocidente, se mostra até no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E todo olho, é isso que está na Bíblia. Aí inventaram, criaram um tal de arrebatamento escondido. O problema não é arrebatamento, não é ter criado o arrebatamento escondido, é pôr Israel na tribulação, meu irmão. Quem vai ficar para a tribulação? Israel. Vamos caminhar. Por que Israel vai ficar para a tribulação? Porque ele não aceitou o Messias. Então ele tem que ficar na tribulação. Volta aí. Verso 15, capítulo 3, verso 15. Para que todo aquele que nele crê não, mas tenha, porque o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Beleza. E o que é vida eterna? João 17. E a vida, Pai, tu deste poder, tu me deste poder para que eu pudesse dar a vida. Né? E aí ele vai concluir. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Me responde, tem na sua Bíblia aí a expressão, a ti somente. Outra versão, a ti só. Como único Elohim verdadeiro. E a teu filho, Yeshua, como teu enviado. É isso que está na sua Bíblia? Ou eu estou inventando texto? Sim ou não? Como é que se crê para ter vida eterna? Como é que você tem que crer que Yeshua... O que você tem que crer que Yeshua é? Uma palavrinha. Enviado. Inventaram, criaram, usando textos fora de contexto, usando texto mal traduzido, criaram. E Yeshua é Deus. Meu irmão, se você crê que Yeshua é Deus e você adora Ele como Deus, você é um idólatra. Porque a Bíblia está dizendo que só se deve crer que o Eterno é o único Elohim, único Deus verdadeiro. Qualquer outro Deus levantado é falso. É interessante que o mandamento da Torá diz, o Eterno dizendo para a sua nação, ele diz, não terás outros deuses diante de nós. Ah, não? É diante de quem? Minha é quantos? Como é que inventaram, criaram que minha é 3? Está me entendendo? Como é que se crê que Yeshua, como é que se crê para a vida eterna?
O eterno é um. E único, Elohim, verdadeiro. E Yeshua. Presta atenção, vou te dar mais um texto para a gente ir lá para a Torá. Olha que coisa linda. Um dia, Yeshua está uma conversa com os discípulos, e ele virou para os discípulos e perguntou assim: ô, meus queridos, o que vocês estão ouvindo aí sobre mim? O que eles estão dizendo que eu sou? Aí alguém vai, né, diz: estão dizendo que o senhor é Elias, estão dizendo aí que o senhor é Jeremias, estão dizendo aí que o senhor é o profeta que havia de vir. E aí ele pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? Aí levantou o Quefas, o Pedro, e respondeu assim: tu és o Deus vivo, tu és o Deus unigênito, tu és o Deus Filho. Ah, não? Mas como é que eles estão ensinando isso hoje então? Tu és o Mashiach. O que é Mashiach? Ungido. Meu irmão, onde é que você viu um Deus que precisa de outro ungir ele? Unção significa dar a alguém poder. Eu tenho um Deus que precisou de ser ungido por outro Deus, para que ele pudesse fazer alguma coisa. Não é isso que está na Bíblia? Rabino Shaul dizendo: porque Deus ungiu a Yeshua, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Rabino Shaul falando. E Yeshua falou: esta palavra, que palavra? Capítulo 61 de Isaías, porque ele abriu o rolo e leu: o Ruach de Adonai está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Ele me deu autoridade, ele me deu poder para mim fazer alguma coisa. E sem o poder dele, nada posso fazer. Você tem um Deus que não pode fazer nada. Que Deus é esse? Estão me entendendo? Ai, irmão, porque aqui ele está falando como homem. Aí, irmão, me ajuda. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. O que eu faço pelo poder do Pai, porque Ele me ungiu. Tudo que eu faço pelo poder do Eterno, porque eu tenho uma unção para fazer. Não é isso que ele falou? Não, irmão, porque é o seguinte, ele é 100% homem e 100% Deus. É a primeira vez que eu ouço que existe um ser 200%. Irmão, seja ser que pensa, seja um ser pensante. Que matemática é essa? Você aprendeu alguma matemática dessa na vida? Física quântica, né? Aí deve ser esse negócio de física quântica, que a gente não entende esse trem, deve ser isso, né? Existe na física quântica 200%. Eu sou 200%. Isso é linguagem pagã, isso é linguagem do Egito. É lá no Egito que você vai encontrar esse trem. Faraó se dizia 100% homem, 100% Deus. Filho do Ra, o Horus vivo. Isso é pagão. E trouxeram esse trem para dentro da igreja. Teologia trouxe isso para cá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você chega no meio teológico, fala coisa assim: o Messias tinha uma esposa, o nome dela chamava Maria Madalena. Eles vão falar que você é? Eles vão querer jogar pedra em você. Vai falar que você está doido. Sim ou não? Chega no meio cristão e fala: não, Maria Madalena era a esposa do Messias. Você está doido, irmão? Isso é heresia, irmão. Ô, irmão, isso é heresia, chamar ele de 200%, não é não? Primeiro problema, vem cá. Falar que ele era casado é heresia. Como é que você fala que ele é 100% homem, então? Primeiro homem que foi criado 100%, o nome dele? Adão. Qual foi a ordem que deu para ele? Crescei e multiplicai. Uai, por que ele não podia ter esposa, se ele é 100% também? Ah, não, porque ele é Deus, né? É só o eterno, gente.
É muito mais fácil você crer na Bíblia do que você crer numa teologia por aí, que, infelizmente, você tem que ter muita fé. Irmão, 100% Deus. O ser, a criatura, ele está habitando num corpo que é o quê? Físico. Onde é que você encontra 100% Deus no corpo? O próprio Messias falando, ele diz assim, lá no mesmo livro de Yohanan, porque Elohim é Ruach. Tradução portuguesa, porque Deus é Espírito. Deus não tem corpo, Deus não tem forma, Deus não tem matéria, não é limitado numa forma. Aí você tem um Deus 100% no corpo. Que doideira é essa? Entendendo? Que loucura é essa? Aí de repente, você vai e cutuca, alguém está dormindo. Aí você pergunta, quem está dormindo? É Deus ou é o Messias? Aí alguém vai dizer para você assim, eu ouvi isso. Não, irmão, Jesus é o humano. Cristo é o divino. Você já ouviu isso? Jesus é a parte humana. E Cristo é a parte divina. Meu irmão, se você ouvir uma bobagem dessa, uma besteira dessa, a pessoa não sabe, desculpe a expressão, sabe de nada. Cristo, não vou entrar em detalhes da origem dessa palavra não, mas vou considerar. Cristo é grego, hebraico, Mashiach. Cristo e Mashiach significa o quê? Ungido. A besteira. Cristo significa, Cristo é a parte divina. Como é que é a parte divina significa ungido? É um divino ungido. Ungido por quem? Ungido por um ser maior. Ué, como é que é Deus? Vocês estão me entendendo? Olha para o seu irmão, pergunta, está entendendo? É terrível. Vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna? Conheçam a ti somente como único Elohim verdadeiro. E o Mashiach como o teu simples. Quer ter vida eterna, meu irmão? Só tem que crer nisso. Né? Eu estava conversando mais um varão essa semana, e ele até me fez a pergunta, como é que nós vamos anunciar o Messias? Anunciamos que Yeshua é o Messias, que ele foi enviado, que ele morreu. Não, o que morreu foi Jesus. O Cristo não morre, porque o Cristo é divino. O que morreu é a parte humana, a parte divina não morre. A parte divina ficou onde? Me dá na Bíblia, não fala, que heresia a gente escuta demais, mas me dá na Bíblia isso. Pai, em hebraico, me ajuda. Está lá no Salmo. Eli, lama sabachthani. Meu Deus, um Deus chamando o outro de meu Deus. Vocês estão me entendendo, meu irmão? Não, ali ele estava como humano. Me ajuda. Olha para o seu irmão e diga, Yeshua diz, se vós crerem em mim, vocês serão deuses maiores do que eu fui. Ele falou, ué. Falou. Ele não é Deus? Dizem que ele fez milagres porque ele era Deus. Como Deus, ele fazia milagres. Como humano, ele dormia. Como humano, ele comia. Como humano, ele... Mas como Deus, aí ele fazia. Ele repreendeu o mar porque ele era Deus. Ele andou sobre as águas porque ele era Deus. Pedro também andou, né? Tudo bem. Aí não era humano.
Quando ele estava curando, aí ele era Deus. Ah, é? Ah, então vem cá. Se ele cura porque é Deus, você também é Deus. E eu vou falar mais uma heresia. Você é Deus maior do que ele foi. Porque ele diz assim: se vós credes em mim, vocês farão as obras que eu fiz e as farão maiores. Está escrito? Olha para o seu irmão e diga: isso é Bíblia. Amém? Isso está escrito. Né? Espera aí. Estão dizendo que ele fez milagre porque ele era Deus? Então também sou, ué. É só crer nele que eu vou ser Deus também. E vou ser Deus ainda? Mas, aliás, você não. Posso ser, né? Como ele diz. Poderemos fazer. Entendendo? Por que ele fez? O que a Bíblia diz? O Espírito do Senhor me ungiu para... E aí lá na frente o Rabino Shaul diz: porque o Eterno ungiu a Yeshua, o qual andou fazendo bem, curando, libertando. Está escrito? Está, isso é Bíblia. Amém? A vida eterna é? Vamos caminhar aqui. Eu resumi uma coisa aqui, eu vou só simplificá-la para você. O mundo teológico muitas vezes faz confusão sobre vida eterna e salvação. Olha lá o que eu pus para você. Repete para mim: vida eterna, futuro, salvação, agora. Vida eterna, crer em Yeshua como? Messias, que mais? Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz assim: se com teu coração, creres, se com a tua boca, crer o que no coração? Confessar o quê? Mas lá então o texto está falando. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que o Eterno ressuscitou Yeshua dentre os mortos, você vai ser salvo. Né? Volta para cá. Salvação eu preciso de quê? Viver. Olha para o seu irmão e diga: viver a palavra. Então salvação é a Bíblia, meu irmão. Olha para o seu irmão e diga: sem Bíblia não tem salvação. Vida eterna está no Espírito. Salvação? Salvação? Alma e corpo. A Bíblia diz assim, ó: recebei com mansidão a palavra em vós. Me ajuda? Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Outro texto ele diz assim, ó: desenvolvei a vossa salvação. Vida eterna eu conquisto pela fé. Salvação eu conquisto praticando a palavra. Vida eterna, crente pode ter. Salvação, muitos não têm. Muita gente confessa que Yeshua Mashiach, confessa e recebe Ele como Senhor, Salvador, mas não tem salvação, porque salvação está na alma e corpo. Quando estou doente, o que está faltando em mim? Salvação. É por isso que Yeshua pega uma pessoa doente, cura ela, diz para ela: vai em paz, a tua fé te... Aí a versão, salvou. Outra versão, curou. Curado, salvo, é a mesma coisa. Então se eu estou saudável, estou salvo. Entendido? Então salvação está no corpo e na minha alma. Alma saudável, corpo saudável. Palavra cura. Torá enviou-lhes a sua palavra e os curou. Torá, a Torá do Eterno é
perfeita e restaura a alma. Olha para o teu irmão e diga: Baruch Hashem. Vida eterna eu tomo posse, salvação eu dê. Entendido? Amém? Então cremos em Yeshua para termos vida eterna, mas praticamos Torá para a gente ser salvo. Amém? Por isso que tem muita gente que aceitou Yeshua e continua doente, porque não tem palavra, não tem Bíblia, não é ministrada a palavra na vida dele, ou rejeitam ela. O que restaura a alma? Torá, a lei do Senhor, está lá no texto. A lei do Senhor é interessante que ela é perfeita, mas ela acabou. É ensinado isso por aí, ó. Não, irmão. Agora a gente está debaixo da graça, não tem mais lei do Senhor. É mesmo, irmão, por isso que está tudo doente na igreja. Ué, não quer a Torá que restaura, a Torá que cura. É a palavra que cura. Amém? Ah não, a gente aceitou o Messias, é mesmo? Tem um texto que diz assim: se vós estiverdes e a minha estiver em, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Shalom. Eu queria, se você permitisse, voltar ao assunto anterior. Porque algo também que o pessoal usa mesmo para falar que Yeshua, ele é Elohim. Sim. O texto de João 8,58, que está escrito: respondeu-lhes Jesus, né? Em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já entrei em um debate sadio, né, com um crente, né, em Jesus, e em cima desse texto, né? Então, eu queria que você pudesse aí explanar sobre esse assunto para nós. Só uma pincelada? Toda. É mesmo. Irmãos, eu disse que é um monte de texto sem contexto. Primeiro o assunto tem contexto. E o contexto é: o Messias chega para os judeus lá e diz assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Abraão viu o meu dia e ele se alegrou nele. Aí eles vão dizer para ele: olha, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Aí ele vai citar esse texto: antes de Abraão, eu sou. Realmente eles vão usar esse texto para falar da divindade do Messias. E por que eles querem usar esse texto para associar uma divindade? Porque lá em Shemot, Êxodo, no capítulo 3, verso 14, o Moshe vira para o Eterno e pergunta assim: qual que é o teu nome? Para quando eu chegar no Egito eu falar, anunciar lá para o povo. E aí o Eterno, nas Bíblias mal traduzidas, teria dito: eu sou. E aí põe eu sou, bem maiúsculo, né? O que sou. Assim direis aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a voz. E aí Yeshua diz: eu sou. Se você observar nas Bíblias hoje, essa palavra que ele diz, eu sou, está em maiúsculo também. Isso é tudo tendência, tá? Para erro. Primeiro problema, o Eterno não disse eu sou. Para começar a conversa. Ah, porque ele é Deus, porque Deus falou eu sou, e o Messias também está usando eu sou. Ah, é? É. Mentira. O texto diz: Irie, Achê, Irie. Traduzido: serei o que serei. Tradução portuguesa de 1890 para cá, começou a modificar esse texto e chegou eu sou. Para trás não tinha isso na tradução portuguesa. Tá? Eu tenho uma tradução de 1881, onde está traduzido eu serei, inclusive do João Ferreira de Almeida. Aí nós mais para cá, colocaram eu sou lá no texto.
Não existe isso lá. Vai começar a conversa. Não, o texto foi, a fala foi, eu serei, e não eu sou. Já? Tá bom. Aí o Messias diz, eu sou. Antes de Abraão existisse, eu sou. Eu sou o quê? O que Abraão viu? Ele diz, Abraão viu o meu dia. Dia de quê? De ser, ou de manifestar o quê? O cordeiro que tira o pecado do mundo. Abraão viu isso lá atrás. Inclusive, se você pegar na tradução hebraica do texto, ele diz, porque no monte do Senhor, o Senhor será visto. É isso que está no texto. Aí, a tradução portuguesa colocou, o Senhor proverá. Não existe isso lá. Outro problema na tradução. Abraão viu o quê? O cordeiro. Inclusive, o Eterno providenciou para ele o quê? Um carneiro. Tem gente que está dizendo que Abraão pegou um cordeiro e imolou. Não existe cordeiro lá, não. O texto está lá. E o Eterno, e ele olhou e viu um carneiro preso pelos chifres. Cordeiro não tem chifre. E o cordeiro? O cordeiro, ele viu ele lá na frente. E aí ele vai dizer, ó, antes de Abraão existir, eu sou o quê? Cordeiro. Está no livro de Apocalipse, eis o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Antes de Abraão eu sou o Cordeiro. Simples assim. Simples assim. Né? Aí querem interpretar texto a seus, né? Infelizmente. Vamos lá, queridos. Muito bom, né? Mas nosso tempo passa muito rápido. E o Rabino fala demais, né? Capítulo 19, verso 2. Este é o Zot Hukat Atorá. Este é o estatuto da lei que o Eterno ordenou. Se você pegar a palavra aí, está assim, Asher Tzivá, Yud Rei Vav Rei, que o Eterno ordenou, Tzivá. Este é o estatuto da lei. Tem uma versão que está, este é o decreto, né? Tem alguma versão aí dessa forma? O que é Ruká, meu irmão? Ruká, costume, lei. Ruká, representar por meio de lavrar, esculpir, desenhar. Ruká, por marca sobre algo. A palavra rukim, que é estatutos, né, que é decretos, é o plural. A palavra ruká, se você ler ali, está lá, ó, esculpir, desenhar. Os rukim, querido, eles são algo que na sua essência já significa, já lembra algo entalhado. Entalhado em quê? Em pedra. Então os decretos, os estatutos do Eterno, eles têm peso de algo que é escrito na pedra. Para quê? Para permanecer. Entendido? Olha para mim. O que é isso aqui que eu estou usando aqui na frente? Isso aqui é isso é granito. Isso é uma pedra. Se a gente esculpir nessa pedra algo, nós vamos morrer, nós vamos, daqui a, sei lá quantos, milhares de anos, isso aqui vai estar esculpido aqui, né? Se existisse, né? Não cremos que vai existir isso, né? Talvez daqui a 2000 anos vai ter uma sinagoga e vão estar usando o púlpito que os antepassados usaram. Né? Esse púlpito vai estar, né? Se não quebrar, né? Claro, ele vai estar lá firme, né? E pesado para carregar. Por quê? Por quê? Rocha, pedra. E essa é a ideia de Ruká. Algo que é escrito na
rocha, entalhado na rocha. Então, quando o Eterno fala de um estatuto, olha para o seu irmão e diga para ele: não passa. Por isso que o texto diz assim: estatuto leolã, rucato olã, estatuto perpétuo. Entendido? A Torá, ela divide-se em 3 coisas. Leia lá na projeção. Mishpatim. O que é Mishpatim? Leis civis. Mishpatim são leis divinas que promulgam a segurança e a sobrevivência da sociedade humana. Incluem, por exemplo, a proibição de roubar e matar. Isso é um Mishpatim. Então, querido, quando o Eterno dá para a gente um Mishpatim, o que ele está querendo que a gente tenha? Um convívio social. Amém? Edut, testemunho. O que são os edut? Se uma mitzvah testemunha um evento histórico ou algum aspecto da nossa fé, é chamada de edut. Tradução: testemunho. São exemplos a mitzvah de observar o Shabat, atesta a crença nossa que o Todo-Poderoso criou o mundo em 6 dias. Observar as festas de Yom Tov, pois comemora o êxodo do Egito, a mitzvot de Tzitzit, Tefilim. Então, isso tudo são edut. O que são edut? Testemunho. Quando você celebra o Shabat, você está testemunhando a sua fé. Quando você usa Tzitzit, você está testemunhando a sua fé. Entendido? Quando você celebra as festas bíblicas, você está testemunhando da sua fé. Amém? E por último, o Ruquim. Olha lá. O que são os Ruquim? Decretos divinos. Na categoria de Rok, plural Ruquim, classifica-se todas as mitzvot cujo propósito ou significado não são compreendidos pela inteligência humana. Olha para o teu irmão. Diga para ele: decreto do Eterno são para ser obedecidos. E se você não entender, faz o quê? Diz o Antônio que vai perguntar ao rabino. Boa, né? Mas não é isso que está na Bíblia, não. A Bíblia diz: quando você não entende, você faz o quê? Obedece. Mesmo sem entender. Porque são o Eterno decretou, acabou, irmão. Eu vou te dar aqui, por exemplo, ó, essa categoria é a mais difícil de respeitar. O Talmud nos diz que essas são as leis que a má inclinação, Yetzirará, e as nações do mundo tentam contestar. Se não compreendemos o motivo de alguma coisa, é tentador achar pretexto para não fazê-la. Isso é a cabeça de muitos. Eu não entendo, então eu não vou obedecer. É o contrário. Eu não entendo, mas vou, independente de entender ou não. Ou saber por que foi dito ou não. O Eterno falou, acabou. Né? Diz um ditado até do mundo, né? Manda, obedece. Eterno decretou? Ah, rabino, mais. Ô irmão, não tem mais não. Né? Faça e pronto. Quando tentamos explicar nossa religião aos não-judeus, as leis que não têm um motivo óbvio, são as mais difíceis de compreensão. Irmão, como é que você explica para um judeu, ou para um não-judeu, que é uma das leis que vai encaixar aqui dentro, que se o marido estiver morrendo, e o irmão dele deitar com a esposa dele, ele tem que ser morto. Mas se o marido morreu e não deixou filhos, o irmão tem que tomar aquela esposa e casar com ela, e gerar um filho e pôr o nome do falecido ainda. Como é que você explica isso para uma pessoa que não tem fé? Primeira coisa que vai perguntar é: mas essa cunhada aí é assim, tem uma idade para casar com ela? Ou você vai ouvir isso.
Aqui, pode casar com ela assim até os 30, né? Que ainda está, né? Aí, e se ela tiver mais de 60? Não, é estéril, não gerou. E o irmão morreu. Tem que casar com elas mesmo? Tem, está na Bíblia. Né? Estou ironizando, mas é umas coisas que a gente às vezes escuta, no mundo escuta. Como é que você explica? Aqui, ó, vou te dar algumas. Há inúmeros exemplos de Ruquim, mas o Midrash numera 4 sobre os quais a Torá afirma explicitamente: esse é um Ruque, uma vez que contém elementos aparentemente contraditórios. São passíveis de ser ridicularizados pelos que pautam pelo pensamento racional. Por isso a Torá aconselha o judeu a dizer a si mesmo: é um Ruque, não tem o direito de questionar. O Eterno falou? Não tenho que questionar. E bum, olha lá, um judeu que se casa com a esposa do seu irmão. Como é que a gente explica isso para o mundo? Né? Olha que coisa interessante. Quando o seu irmão, que tenha filhos, né, que não tenha filhos, né, porém se a esposa do irmão não tem filhos, é mitzvah casar-se com ela. É chamado de levirato. Tá? Ou ibom. Sendo que a lógica acha muito difícil aceitar esse paradoxo. O versículo enfatiza: e vocês guardarão o meu Ruquim. Chatnes. O que é o chatnes? A Torá proíbe vestir-se com roupa que contenha mistura de lã com linho. Você sabia disso? Você sabia que você não pode pegar uma peça de roupa, tecer junto, linho e lã? A Torá proíbe. Aí você vai perguntar: por que, Rabino? Pergunta para o Eterno. É um decreto. Ele explicou? Não, mandou fazer e pronto. Né? O que a gente vai dizer? Obedecer. Amém? Terceiro, bode para Azazel. Meu irmão, como é que você explica para alguém que você põe a mão na cabeça do bode? Não é qualquer bode. O bode é marcado, né? Tem 2, lança sorte. O que saiu, que é chamado para Azazel, aí vai pegar, vai confessar o pecado sobre ele, levar esse bode e julgar ele lá no precipício, lá no deserto. Né? A teologia cristã diz que ele é solto no deserto. Não existe isso não. Ele é lançado num precipício lá. E o pecado do povo é perdoado. Como é que você explica isso para os outros? Mas é um decreto do Eterno. Ele falou e acabou. E a vaca vermelha. Cinza da vaca vermelha purificava um judeu que se encontrava impuro. Meu irmão, cinza purificando alguém. Mas o Eterno falou. Entendeu? E aí? Olha que coisa interessante, olha lá. A cinza da vaca vermelha purifica um judeu que encontra-se impuro, enquanto tornava impuro qualquer um que estivesse envolvido na sua preparação. Olha, eu vou lá preparar a vaca, vou matar a vaca, vou sacrificar a vaca, vou fazer o ritual da vaca. Terminei, eu estou impuro. Aí a vaca queima, pega a cinza da vaca, vai misturar ela na água para fazer a purificação de alguém, e a pessoa que estava impura, usando aquela cinza, se torna puro. Pergunto, como é que você explica isso? Eterno falou, acabou. Amém? Como está aí, ó, este é um estatuto. Amém? Vamos caminhar mais um tiquinho. A vaca vermelha. Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que tragam uma novilha ruiva, ou vermelha aí na sua versão, que não tenha defeito, sobre a qual não tenha tido posto jugo. Olha para mim. A novilha tem que ser, vamos lá, primeiro, vermelha. Aí está ruiva, né? Vermelha. O que mais? Não tenha, e não tenha sido posto sobre ela jugo.
Detalhe, essa novilha tem que ser toda vermelha. Se tiver um fio de outra cor, não serve. Eles vão olhar até dentro do ouvido da vaca. Vão olhar dentro do nariz dela. Ah, o pelo do nariz. Que cor que está? Está vermelho. Ah, então tá bom. Não, o pelo do nariz está preto. Não serve. Ela tem que ter todos os pelos vermelhos. Entendido? Então ela é examinada de todos. Bom, diz uma história aí, judaica, que houve uma época em que nasceu uma novilha vermelha e nasceu na mão de um gentio. E aí eles descobriram, os judeus descobriram que ele tinha essa novilha, chegou lá e ofereceram para ele uma quantia, diz a mensagem, que foi de 400 peças de ouro pela novilha. Beleza, combinou certinho. Aí ele falou, agora vamos lá e vamos trazer o dinheiro, né, para você. Aí ele conversando com alguém falou que eles estão atrás dessa novilha porque ela é muito rara, ela é cara demais, por isso que eles te deram 400. Né? Ah, é? Ah, então beleza. Na hora que ele chegou para levar a novilha, ele virou e falou, não, o preço agora mudou. Aí tentaram, não vão te dar mais 5, não, mais 10, não, mais 20, não. Aí conseguiram convencê-lo, mais 100 moedas, 100 peças de ouro. Foram lá para buscar o dinheiro. Amanhã a gente vem buscar ela, levar ela. Aí ele quis dar uma de esperto, né? Quando foi à noite, depois vão vir buscar ela amanhã. Ele pegou o jugo, colocou no ombro dela, arou a terra com ela, deixou ela lá, falou, amanhã eles vão levar ela mesmo, beleza. Já adiantei o meu lado. No outro dia, o que eles têm que fazer para levá-la? Examiná-la. Ao examiná-la, o que detectaram? Que ela tinha levado o jugo. Aí eles bateram, né? Modo de dizer, bateu no ombro dele e disse, a sua novilha não serve mais para nós. É? Talvez um animal, talvez, até menos, umas 5 peças de ouro, talvez. Ele estava ganhando 100 vezes mais que isso. Julgou a benção? Fora. Por quê? Ganância. Né? Ganância. Caminho um tiquinho. Alguns comentários sobre a vaca vermelha. A vaca vermelha é adquirida com recursos do tesouro do templo sagrado, de um fundo que contém doações anuais de meio shekel dos indivíduos judeus. Para uma vaca vermelha ser qualificada como tal, deve ter pelo menos 3 anos de idade suficiente para dar cria. Sua cor deve ser completamente vermelha. Até mesmo 2 pelos de cor diferente desclassificam-na. O animal também desqualificado de alguma vez foi atado a um jugo, mesmo se não realizou trabalho algum. Colocou jugo no ombro dela. Ah, só estou testando o jugo. Colocou, já não serve mais. Entendeu? Não, só estava testando para ver se ia servir. Não, acabou, já não presta. Até a boca desse perverso blasfemo reconheceu. Ah, isso aqui é uma outra história. O Corren abate a vaca fora do acampamento. Durante os anos no deserto, era abatido fora dos 3 acampamentos. Quais eram os 3 acampamentos? A gente viu isso numa porção passada. Me ajuda? Não lembram? Na época do templo sagrado, no Monte das Oliveiras, uma vez que essa montanha era considerada fora de Jerusalém. O Corren colhe um pouco de sangue da vaca em sua mão esquerda, mergulha nesse o seu dedo indicador e asperge o sangue em direção à entrada do interior do templo, o qual consegue enxergar da montanha. Acende-se um fogo e o Corren supervisiona, né, a queima da vaca. Com um cordão de lã vermelha, e Corren amarra um galinho de cedro unindo a um pouco de sove, né? E aí, ele depois queima isso lá. Ok? Vamos caminhar. Não, tá bom. As águas com cinzas da vaca vermelha são aspergidas sobre um judeu que está se purificando, por alguém que está puro de impureza advinda da morte,
Ele asperge quem está se purificando no terceiro e sétimo dia da purificação individual. Além disso, durante o sétimo dia, a pessoa que está sendo purificada deve imergir numa mikvê, a fim de consumar a purificação. Quem se purifica no sétimo dia? Mais comumente usado. Quem fica 7 dias impura? É. Até hoje, 9 vacas vermelhas foram queimadas. Quantos anos tem? Quantos anos tem? Mais ou menos. Só depois do Messias já tem 2000. E é claro também que não tem templo mais, né? Mas enquanto existia o templo, desde o tabernáculo, quantas vacas? Olha aí. A primeira foi preparada por Elazar, né? Lá no segundo dia de Nissan de 2449. Nós estamos em 5770. Quantos anos já passou? Ok? Bom, vamos caminhar aqui. Nós já vimos isso. Bom, fechando aí a nossa... esse aqui já falou da vaca. A nossa porção, mais já no final dela, vai mencionar também que houve um momento aqui que Israel, Miriam morre, e o que acontece com Israel? Falta-lhes água. Por que faltou água? Por quê? Me ajuda? Olha lá. A geração do deserto recebeu 3 presentes pelo mérito de 3 grandes líderes. O poço, pelo mérito de Miriam. As nuvens de glória, pelo mérito de Arão. E o maná, pelo mérito de Moshe. Então, quando Miriam morre, o que acaba? O poço, acaba a água. Diz os Midrash, né, os comentários judaicos, que o poço ele acompanhava a nação durante a sua caminhada. E quando a Miriam morre, o poço cessa. E aí, se você ler, está lá. Depois da morte de Miriam, faltou água e o povo pediu água. Murmurou até. E aí temos um problema com esse momento. Por que um problema? Porque o Eterno vira para Moshe e fala com ele, você vai fazer o quê? Falar com a rocha. E o que ele fez? Vou ver se na semana que vem eu vou trazer para você a rocha, daqui manou água. Vou trazer uma foto dela para você ver, tá? Faço isso na semana que vem. E realmente, querido, a rocha está fendida e existe no pé dela, o pé dela é lavado. Então você vê que passou água naquela rocha, entendeu? E lá embaixo, tem uma foto de cima também, você vai ver que a água desce e ela faz poças, lá embaixo, onde Israel vai utilizar. Uma coisa interessante, devido a isso, o Eterno dá um decreto sobre Arão e sobre Moshe, que os dois não vão entrar na terra, né? Por quê? Foram rebeldes à palavra do Eterno. Logo na sequência aqui, vai morrer Arão, né? Ele vai ser preparado. Existe um comentário muito interessante, eu quero compartilhar isso com você. Aqui, ó, Elohim disse a Moshe, o povo testemunhará agora um milagre que santificará o meu nome. Congregue os tzadikim, as pessoas grandes ao lado da rocha, na qual jorrava água enquanto Miriam estava viva. Ordene que forneça novamente a água aos judeus. E aí o que ele faz? Né? E aí o que o Eterno faz? Olha lá. Elohim decreta a morte no deserto a Moshe e Arão. O Todo-Poderoso censurou extremamente tanto Moshe e Arão, proclamando, falaram em acreditar em mim, e me santificaram aos olhos de todo o povo judeu, ao golpearem a pedra. Rebelaram-se contra mim, ignorando o meu comando de ensinar a Torá aos judeus em frente à rocha. Por isso, não levarão essa geração à terra de Israel.
porém, falecerão no deserto. Duro, né? Qual é o outro problema? Miriam morre, eles perdem. Arão morre, eles perdem a nuvem de glória, a nuvem que os conduzia. E aí, se você analisar logo na sequência aqui também, não vou me ater a isso, mas na sequência está aqui, os amalequitas vão atacar Israel. Por que agora eles vão atacar Israel? Porque a nuvem, que era uma proteção contra eles, a favor deles, contra os inimigos, se foi. Então agora o povo está descoberto. Entendeu? O que aprendemos com isso? E por último, se você continuar na sequência, vai Moshe morrer também, e aí eles já estão atravessando, e cessa o maná. Aí já entram na terra também. Ok? O que aprendemos com isso? Se você ler uma porção para trás, Rashi, que é um comentarista da Torá, ele diz o seguinte: toda vez que um justo sai de algum lugar, a Sherinah, a glória do Eterno que o acompanha, vai com ele. E realmente você entende isso pela vida de Arão. Ele morre, a presença que era manifesta na nuvem se vai. Se você ler um texto que a gente já leu lá no livro de Bereshit, você vai ver que está dito assim: e saiu Iacove de Beersheba e foi habitar em tal lugar. Por que é mencionado que ele sai de um lugar? Porque se você ler lá no texto, aqueles que estavam ali ao redor estavam sendo abençoados. Você vai ver isso lá. O povo estava sendo abençoado por causa dele ali no meio deles. E aí o texto diz, ele sai dali e vai para outro lugar. O que acontece? A bênção vai com ele. Amém? Isso é importante você entender. Por quê? Se você é abençoado, se você é uma pessoa que teme o Eterno, que observa os mandamentos, o Eterno diz que ele vai abençoar em tudo que colocares as suas mãos. Então ali ao seu redor passa a ser um lugar abençoado. E você saindo, se a bênção está contigo, ela vai te acompanhando. Lembra do texto da Torá que diz: se deres ouvido, se obedeceres, se guardares, todas estas virão e te... Tem uma versão que está, realmente, acompanharão. Então você vai e a bênção te acompanhando. Ela não vai ficar para trás, não. Amém? É bom você ter essa sabedoria, vamos dizer assim. Por quê? Se você entra na obediência, as coisas ao seu redor são abençoadas. Como diz a Bíblia, em tudo que puseres as mãos. Amém? Moshe envia mensageiros ao rei de Edom, porque eles vão agora passar aí, e aí há um problema, que esse rei aí vai querer fazer guerra contra Israel, Arão falece em Hor-Haar. Hor-Haar significa o quê? Olha lá embaixo. O nome Hor-Haar significa montanha da montanha. Na verdade, era um monte sobre o topo de outro monte, tá? Parecendo uma pequena maçã no topo de uma grande. Entendido como é que era esse monte lá onde ele faleceu? Queridos, existe um detalhe aqui muito interessante, que é um comentário judaico, tá? O anjo da morte não teve poder sobre 6 tzadikim. Tzadikim são justos, cujo passamento deu-se através de um beijo divino. O que significa isso? Existem pessoas que o anjo da morte não pôde levá-los, e o próprio Eterno teria encarregado-se de chamar ou trazer essa pessoa para a sua presença. O primeiro deles é Abraham. Existe uma história, um livro até falando disso, que não está na sua Bíblia, isso são Midrash, tá?
que o anjo da morte chegou para levar Abraão, e Abraão olhou para ele e disse: eu não vou com você. Né? E diz esse Midrash, esse comentário, e tem um livro até falando disso também, que o anjo chegou lá perto do Eterno, sozinho, né, claro, e falou para o Eterno. Aí o Eterno disse para o anjo da morte, aí ele não veio, né? E o anjo da morte diz: e eu não ousei tocar nele, porque ele é teu amigo. Né? Aí o Eterno chama Miguel e fala: vai lá e traz a alma de Abraão para mim. Miguel chegou lá, Abraão olhou para ele e falou: eu não vou contigo. É? Volta Miguel sozinho e fala para o Eterno a mesma coisa. Ó, ele falou que não veio não. E eu não ousei tocar nele, porque ele é teu amigo. É? Esse é um comentário, né, lindo até. Mas não foi só Abraão, tá? Diz que o Isaac também, Jacó também, Moshe, Arão e a Míriam. E o que significa o beijo divino, né? É o Eterno se manifestar para essa pessoa e o Eterno chamar para ela: me acompanhe. Ou seja, vem comigo, né? Tem lugar melhor para você do que este mundo. Isso é maravilhoso, né? Fala desses sadique aí. Né? Agora, olha uma coisa interessante. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, não coloquei não. Existe um comentário, né? Que a alma do justo, dos justos, né? Outros justos, outros que servem o Eterno, existe os anjos encarregados de conduzi-las até aonde vão estar descansando, né? E uma coisa interessante, há um tempo atrás eu ouvi o testemunho de a filha de um servo do Eterno. Eu achei muito interessante o comentário que ela faz do pai. Ela diz assim, que ela estava sentada, mas o pai na sala, e o pai virou para ela e falou: está na hora de eu ir para casa. E ela disse: pai, o senhor está caducando? O senhor está, né? O senhor já está em casa. Aí o pai dela diz: está na hora de eu ir para casa. E o anjo já está na porta para me levar. E aí diz, ela dizendo, né, que quando ele acaba de dizer isso, ele vira o pescoço para o lado e vai embora. Né? Pergunto para você, né? É maravilhoso isso, ou não é? Você saber que teremos alguém nos conduzindo à presença do Eterno. Né? Existe um outro testemunho também de uma outra pessoa na hora de morrer. Esse camarada, ele era ateu, e ele a vida toda blasfemando, vida toda falando contra o Eterno e suas, né? E diz uma enfermeira, esse é um testemunho de uma enfermeira que cuidou dele até o momento final da sua suposta morte. E diz que quando ele estava, ainda antes de morrer, ele começou a gritar, e ele dizia que ele estava sendo queimado, que ele sentia um fogo queimando ele, e aquele fogo não adiantava fazer nada, não adiantava colocar né, pessoa doente de cama, em prastos, né, para tentar, e ele foi e morreu dessa forma. E essa enfermeira, ela dá o testemunho dizendo: eu presenciei a morte de um ateu. E ela diz, né, como ela era enfermeira, ela presenciou a morte de muitas pessoas. Ela falou: eu nunca vi uma morte tão terrível. Ela menciona que ele parece que começou a queimar ainda em vida. Né? Fica aí para nós, né, desejar ser levado ao seio do Eterno. Amém? Nós vamos encerrar aqui. O tempo acabou. Né? Aí já falei do Amaleque que ataca Israel. Nós vamos orar. Nós não vamos tirar intervalo, tá? Cadê a Sibeli? Nós não vamos fazer intervalo, mas vamos orar.
Coloca aí sobre os teus pés. Vamos fazer de uma vez uma coisa que a gente já adianta. Pessoal do louvor, posiciona ali. Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com